Hello, estamos aqui numa correção da avaliação bimestral de língua inglesa referente ao segundo bimestre do ano de 2020. Essa avaliação foi aplicada para os alunos dos segundos anos da Escola de Educação Profissional Antônio Nedino Onofre de Paiva, na qual sou professor de língua inglesa. I'm Teacher Antônio. Iremos fazer a correção de forma rápida. Se você tiver dúvida, pode colocar alguma coisa escrita nos comentários, entrar em contato comigo para que a gente possa retirar outras dúvidas que surgirem também. A question number one, a prova era apenas 5 questões muito simples de se responder. O conteúdo era referente ao uso do ing no present continuo, também quando se refere a gerúndio, quando é utilizado como adjetivo, sim, o simple present também, o tempo verbal simple present, era um conteúdo básico e de fácil acesso e de entendimento. Então vamos lá, question one. Baseado na estrutura do exemplo abaixo, como mostra a imagem, de verbos no tempo simple present e present continuous, marque a alternativa que está incorreta, né, de acordo com a classificação do tempo verbal. Aqui nós temos alguns exemplos de verbos no present continuous e no simple present. Aqui está present simple na gravura, mas seria simple present, tá bom? Temos alguns exemplos. Lê só simplesmente a primeira frase. We are sleeping. Nós estamos dormindo. Enquanto do outro lado, I play tennis. Então, we are sleeping. Nós estamos dormindo. Dá uma ideia de continuidade. É utilizado ing. Algo está acontecendo no momento ali. Enquanto do simple present, eu brinco tênis. Eu brinco tênis hoje, amanhã ou todos os dias. Dá uma ideia de rotina. Então, temos uma explicação específica aqui. E vamos para as questões. As alternativas. Então, nós temos aí 5 alternativas. Cada frase tem a classificação à frente, se a frase estava no present continuous ou no simple present. Apenas uma está classificada de forma errada, e seria a que a gente vai marcar. Então, vou colocar aqui um tracinho abaixo de todas as que estão corretas. Aqui ficará sem o traço, seria o gabarito para ser marcado. Então, eu vou explicar também o porquê que essas não poderiam, as demais não poderiam ser marcadas. Então, we are here está correta, porque no caso o verbo está utilizado com ing, temos aqui o are, a forma do verbo to be, e o ing flexionando o verbo walk, caminhar. Nós estamos caminhando aqui. They don't work at school. Né? Eles ou elas não trabalham na escola. Então, no caso aí, o don't como um auxiliar do verbo aí work no simple present, dá uma ideia de negatividade, no caso a frase está negativa, né? Eles não trabalham eles não trabalham na escola, então realmente está no simple present. Paul is traveling at night. No caso, Paulo está viajando à noite. Então, isso aí está no present contínuo com sentido ou ideia de futuro. Tá bom? Mostra que ele vai viajar pela noite, está viajando à noite, né? Veja que foi utilizado um advérbio de tempo, que é at night. Tá bom? Referente a tempo. E a quarta opção, do you help her? Do you help her? Você ajuda ela? O do como auxiliar da forma interrogativa no simple present, corretíssima. Enquanto o gabarito seria essa última, por quê? You bring the glass. Né? Você traz o gelo. Por que não está no present continuo? Nós temos o you como pronome, não temos o auxiliar, are, do verbo to be, e também o verbo trazer, ele não está flexionado. Por quê? O verbo trazer em inglês, ele já termina em ing. Caso ele precisasse ser flexionado para um tempo contínuo, precisaria acrescentar ing depois do g, tá bom? Então ficaria bringing, tá bom? Então no caso aqui poderia ser uma pegadinha para fazer com que alguns errassem. Então a resposta certa, gabarito, seria essa última opção. Né? Você traz o gelo. Estaria errada quanto à classificação do tempo verbal. No caso dessa frase, para estar bem classificada, seria simple present. Question 2. Questão número 2. Todas as alternativas estão corretas em relação ao uso do present continuous, exceto
Vamos analisar qual das alternativas estão errada, qual alternativa está errada quanto ao uso do present continuo, tá bom? Vamos analisar aqui a primeira nas frases aqui. Há verbos que não devem ser utilizados no present continuous, são assim chamados de stative verbs. No caso aqui, essa opção está correta, tá bom? Então, no caso, nós vamos marcar todas as opções que estão corretas e a opção errada, que não está de acordo com a estrutura do present continuous, seria o nosso gabarito, tá bom? Então, essa daqui está errada. O present continuo pode indicar futuro próximo, principalmente quando se faz referência a planos definidos. Corretíssimo. Também está correto. Então, nós vamos marcar. Lembrando que, no caso, para indicar futuro, ele sempre é utilizado juntamente na frase um advérbio de tempo, tá bom? O present continuo para indicar futuro é mais usado em situações informais e em conversação. No caso aí também a resposta está correta, por isso que foi marcado, tá bom? E o present continuo é um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo no momento da fala ou ações que acabaram de acontecer. No caso, essa opção também está correta. Então, por isso, está aí marcado. As 4 primeiras opções estão corretas. E, no caso, a gente iria marcar como gabarito a opção que estaria errada quanto à estrutura do present continuous. Em todas as frases que estejam no present continuous, é necessário o uso de advérbio de tempo? Não. Essa está errada porque não é todas, somente aquelas em que o uso do present continuo indique futuro, né? Tenha sentido de futuro. Essas sim precisam do advérbio de tempo, tá bom? Porém, as demais que indicam algo do presente que aconteceu no exato momento mesmo, não utilizamos advérbio de tempo. Então, por isso que essa seria o gabarito. Então, no caso, as 4 primeiras opções estão escritas corretamente, então por isso a gente não pode marcar, porque a questão pede para marcar a única alternativa que não está de acordo com a estrutura do present continuous. Então o gabarito seria essa. Question 3. Observe os exemplos que mostram como os verbos estáticos são usados. Exemplos. I think that is a good idea. Eu acho que isso é uma boa ideia. I love this song. Eu amo esta música. That coffee smells good. Né? O café cheira bom, cheira gostoso. Do you have a pen? Você tem uma caneta? Marque a alternativa abaixo que contém um verbo que não é classificado como stative verbs. Ou seja, nós temos aqui nessa questão 5 frases, 5 alternativas, e 4 delas contêm verbos que são estáticos, ou seja, aqueles que são utilizados, que não podem ser utilizados nos tempos contínuos, não recebe ing na sua terminação. E nós vamos marcar a única frase, a única alternativa que contém um verbo que não é estático, ou seja, é um verbo dinâmico, que indica ação. Então vamos lá. A gente vai ler. Do you see any problems with that? Você vê algum problema com isto? This coffee tastes delicious. O café parece ser delicioso. It smells great in here. É cheiroso, cheiro bom, cheiro ótimo aqui. Apparently, they agree with everything. Aparentemente, eles concordam com tudo, com todas as coisas. We generally travel to Brazil in December. Nós geralmente viajamos ao Brasil em dezembro. Então, aqui eu marquei todos os verbos que são estáticos. No caso, em cada uma das alternativas. Tem um verbo que é estático. E marcado de azul, a alternativa que contém um verbo que não é estático. Ou seja, um verbo que indica ação, que seria a nossa alternativa, a última alternativa, no caso. Né? Nós geralmente viajamos para o Brasil. O verbo viajar não indica estado, né? Indica ação em inglês e é flexionado com ing quando se refere aos tempos contínuos. Diferentemente de se,
taste, smell e agree nas demais frases, tá bom? Então, a alternativa para ser marcada, nosso gabarito, seria a última opção aqui. Question 4. Let's me see. No simple present, há regras específicas quanto à formação de frases negativas interrogativas. É necessária a utilização de um verbo auxiliar na formação, como mostra a imagem abaixo. Analise as frases abaixo e marque a alternativa que seria a escrita correta da frase. Aparecida não sorri quando está na escola. Isso na forma negativa. Então, vemos aqui pela gravura da imagem aqui, nós temos a conjugação do verbo like, né? É utilizado na forma negativa. Veja como se dá a flexão. A flexão aí se dá na terceira pessoa, he, she, it, e é flexionado o verbo auxiliar e não o verbo principal. É uma parte que deveria ser bem observada antes de responder. Então, nós vemos aí as frases. Qual dessas frases estaria escrita corretamente em inglês com a tradução Aparecida não sorri quando está na escola? Tá bom? Vamos analisar de acordo com o critério de flexão, primeiramente aqui. Quando nós estamos ou melhor, quanto ao critério da formação da negativa no simple present. Quando nós utilizamos a forma negativa, temos que usar o auxiliar do ou does. Do quando se refere às pessoas eu, você, eles, nós, elas, eles. Tá bom? E does quando se refere à terceira pessoa do singular, he, she e it. Então, analisando aqui, essas duas últimas frases não se utiliza o do. Então, já vemos que há erro nessas duas últimas frases. Elas estão erradas porque não utiliza o auxiliar do. As duas últimas frases estão erradas por não auxiliar do. A primeira frase se encontra errada também por utilizar o do e não o does. Como falamos de Aparecida, Aparecida é a terceira pessoa do singular, então tem que ser usado does. Does. Então ficamos as duas últimas alternativas aqui. Mas qual dessas alternativas seria a correta? Vamos analisar o seguinte. Não pode acontecer duas flexões na mesma frase, ou seja, do auxiliar e o verbo principal. Nessa segunda opção, diz Aparecida does not smile. Smile, o verbo sorrir, está no infinitivo. Então, esse é o gabarito. Esse é o gabarito. A outra alternativa está errada. Por quê? Porque nós temos uma flexão em does, que é o auxiliar, e depois a flexão em smile, o verbo sorrir. Então, foi flexionado tanto o auxiliar quanto o verbo principal. Então, por isso essa alternativa está errada. Então, como é para marcar a que está correta, a correta tradução, seria essa segunda opção. Aparecida does not smile when she is at school. Tá bom? A alternativa correta seria essa segunda opção. Question 5, última questão. O gerúndio no inglês é caracterizado pelo acréscimo de ing ao verbo. Speaking, walking, doing, making, stirring, running, etc. Mas nem sempre o verbo com ing será um gerúndio. No caso dos continuous tenses, o que temos é o present participle e não o gerúndio. O gerúndio no inglês não é usado da mesma forma que o gerúndio no português, na língua portuguesa. O gerúndio é utilizado depois de certas palavras e não tem nada a ver com uma ação contínua. Chamamos de gerúndio quando a terminação ing é usada com um verbo e a função de tal verbo é de substantivo. Ainda precisamos lembrar que a partícula ing também poderá formar adjetivos. Tá bom? Com base nas explicações, leia cada alternativa abaixo e marque apenas aquela que a palavra destacada exerce a função de gerúndio em língua inglesa. Então, no caso, temos que ter muito cuidado, que é a função de gerúndio em língua inglesa, ou seja, uma palavra, um verbo flexionado com ing, que exerce a função de um substantivo. Por essa definição é que nós temos o chamado gerúndio em língua inglesa. Vamos fazer a leitura. I'm going to the shopping mall. Sundays are relaxing. I was traveling alone yesterday. My father-in-law hates driving at night. Larry's friend Dora gave an amazing speech at her graduation ceremony. Primeira frase, estou indo para o shopping. Os domingos são relaxantes.
Eu estava viajando sozinho ontem. Meu sogro odeia dirigir à noite. E a filha do amigo de Larry teve um incrível discurso, uma incrível fala na cerimônia de graduação dela. Então, qual dessas alternativas contém uma palavra flexionada com ing que exerce verdadeiramente a função de gerúndio em língua inglesa? Vamos marcar. Eu vou deixar destacado aqui para a gente saber. Então, deixei destacado aqui a alternativa que, no caso, é a única que a palavra com ing exerce a função de gerúndio em língua inglesa. Então, nós temos aqui, eu destaquei o verbo driving, que ele vem após o verbo hates, odiar. Então, existe uma quantidade de verbos que depois deles, se forem utilizado outro verbo, ele deve receber ing. Então, essa é uma das regras da formação de gerúndio. E também, se nós formos ler, meu sogro odeia dirigir à noite. Então, meu sogro odeia ser motorista à noite. Então, exerce uma função de substantivo, uma função de sujeito também na frase. Então, por que não é a primeira opção? I'm going. Então, não é uma ideia de present continuo. Né? Auxiliar am, do verbo to be, com o go utilizado ing, no caso, present continuo. Sundays are relaxing, na segunda frase. Relaxing é relaxante, adjetivo. Na terceira frase, was traveling é o passado contínuo. E na última frase, amazing speech está qualificando speech, fala, discurso. Então, amazing, incrível, é um adjetivo. Então, a única opção que o verbo, que a palavra, o verbo está flexionado com ing e exerce gerúndio, seria essa quarta opção, que é a combinação de hates driving, no caso, odeia dirigir, odeia ser motorista. Então, no caso, essa opção seria o gabarito. Então, essa foi a correção da nossa avaliação de língua inglesa para os segundos anos da Escola de Educação Profissional. Espero que tenham gostado, foi algo rápido, né? Porém, se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, deixe aí seus comentários. Veja que a nossa avaliação não foi difícil, tá bom? Os conteúdos eram bem básicos. Porém, como toda avaliação, deixa dúvidas e pode fazer com que a gente erre uma alternativa, erre duas alternativas e depois ficamos tristes com nós mesmos. Porém, isso acontece. Porém, devemos levantar a cabeça e sempre querer aprender mais. Com os erros nós aprendemos também. Vamos lembrar disso, tá bom? Então, see you the next class. Thank you very much for attention e até a nossa próxima aula, nossa próxima correção.